Estamos aqui com mais um Calpcast e a convidada de hoje é a Juliana Capelli, uma psicóloga que vai abordar alguns assuntos muito específicos aqui e eu quero trazer para vocês. Então, já se inscreve aí no canal, comenta se você tiver alguma dúvida que eu vou fazer com que sua pergunta, sua dúvida chegue até ela. Ju, é um prazer ter você aqui e eu queria que você já apresentasse para o pessoal e se apresentasse para mim também, para a gente conhecer um pouco melhor quem é a Ju. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui e poder participar, né. Eu acho que tudo tem uma primeira vez, né. Eu estava até comentando com o Eric, né, que pra mim tudo isso é novidade, mas muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha profissão, que é a psicologia. Eu sou psicóloga há 18 anos e, é uma profissão que eu falo que ela não te es você não escolhe, você é escolhida por ela. Então, estar atuando na psicologia é um chamado, né. Então, eu tenho 18 anos de carreira, trabalhei muito tempo na área organizacional, mas também voltado também pra área clínica, e durante um tempo aí eu parei por conta dos meus filhos, né, eu tenho um filho de 6 e um de 9, e na verdade não parei, né, a gente continua atuando, mas atuei mais dentro de casa com meus filhos, né, trabalhando, pra igreja também, e aí agora eu tô voltando na parte clínica, né, com treinamento, com a parte clínica, né, atendimento online, então tem sido bem bacana esse novo tempo, né, de estar na internet, falando um pouquinho no público, trazendo novidades, trazendo reflexões, e vamos também ter novidades aí de cursos e treinamentos também. Legal. E você consegue se imaginar, quando você era pequena ali ou na adolescência, que você seria uma psicóloga? Você tinha esse pensamento lá atrás ou você queria ser outra coisa? Como que era Não, foi não, ali na infância? psicóloga não, acho que, como eu disse, né, a gente não espera ser algo, né, no futuro tão certo, né, acho que a gente vai se desenvolvendo, né, então na verdade eu queria ser professora, que eu acho que também é ligado, né, porque eu gosto Aham. bastante de treinamento, gosto de falar e eu acho que isso estava muito ligado com o que eu escolhi, mas eu queria ser professora. Desde pequena a gente brincava muito de dar aula para outras crianças menores, e ao longo do tempo, né, isso foi ficando para trás, na verdade, né, outras coisas foram acontecendo, depois, quando eu fui realmente decidir para ser, o que eu seria, né, aí a psicologia apareceu na minha vida. Na verdade, uma pessoa falou: "Juliana, você não acha que você deveria ser psicóloga?" E aí eu falei: "Ah, eu acho que sim, eu gosto", né, e fui atrás e comecei o curso. E realmente eu falo, né, eu fui escolhida, né, porque é um curso bem complexo, né, a Uhum. gente passa 5 anos na faculdade, faz estágio em todas as áreas, e você tem que primeiramente se desenvolver, né. Eu estava até comentando aqui com o Eric nos bastidores, que eu também tinha dificuldade de falar em público. E eu acho que é um grande problema da sociedade, né, falar em público, né. E aí as pessoas falam: "Imagina, Juliana, você tem problema em falar em público, né?" Porque hoje eu falo bem, eu tenho muita desenvoltura, não tenho problema em pegar grandes plateias e falar para grandes pessoas, mas isso foi um problema quando eu era nova, quando eu entrei na faculdade. E aí na faculdade você não tem o que fazer, no segundo ano eu tinha muito trabalho para apresentar, e a partir dali um amigo da faculdade, ele me impulsionou a tentar. E a partir daí, nunca mais. Você começou a se expor ali, aí tentar, então a melhor igual você falou, a melhor forma de aprender a fazer é fazendo, né. Fazendo. Legal. Fazendo porque, assim, você só vai saber se você vai conseguir ou não, se você tentar. O não a gente já tem, né. Então, quando eu estava na faculdade, eu não tinha opção, eu teria que me expor. E aí os convites começaram a aparecer para fazer simpósio dentro da faculdade, e sempre, né, a gente tinha que estar ali no público, então foi algo que foi ao longo do tempo, sendo desenvolvido em mim, né. Então eu posso dizer que a faculdade, ela foi uma grande escola, né, para aquilo que eu precisava trabalhar dentro de mim, né, porque muitas pessoas falam: "Como você aguenta, né, ouvir o problema dos outros?" Porque eu hoje sou uma pessoa muito bem resolvida. Lógico, todo mundo tem conflito, tem problema? Sim, mas hoje eu consigo eh eh, não misturar, né, quando eu consigo saber que aquele é um problema da pessoa, né, e que aquilo não interfere na minha vida, né, então eu Uhum. vou
separar para que isso não venha intervir na minha vida, né. Uhum, entendi. E hoje é muito falado, é pautado como algo muito essencial, que são as emoções. Sim. Hoje a galera tem uma dificuldade, muitas pessoas, outras não, em gerir as suas emoções. Às vezes tem uma baixa autoestima, não tem uma confiança em si. O que fazer para gerir melhor as emoções? É que na verdade, assim, o que que as pessoas elas desconhecem, né, o mundo que nós vivemos, ele não aborda de forma clara, as emoções, né, muitas das nossas emoções elas são reprimidas. E a gente estava até falando sobre uma delas que é essa questão do medo, né, quando eu sou exposta a algo que aquilo me gera o medo, eu acabo fugindo, então eu deixo de, tentar, porque aquele medo me causou um trauma. Então o que que as pessoas hoje precisam? Elas precisam reconhecer os seus sentimentos, e eu costumo dizer: "Eu não consigo evitar o sentimento, eu não consigo evitar sentir medo", porque é algo que todo mundo tem, são as nossas emoções. Todo mundo é formado de medo, tristeza, raiva, são as nossas emoções. Então aquilo que me acontece, ela vai me gerar sempre um sentimento. E o que eu vou fazer com isso? Aí entra a minha parte. Essa é a parte que eu gerencio as minhas emoções. Então eu senti medo. Se eu identificar aquilo como medo, eu vou nomear e a partir dali eu vou entender o que eu vou fazer com aquilo. Porque muitas vezes o que que acontece? Vem o medo, eu guardo aquele sentimento, reprimo e continuo vivendo, como se aquilo não tivesse acontecido muitas vezes, né, porque a pessoa fala: "Ah, eu não lembro, porque eu tenho medo de falar em público", porque a pessoa teve aquele problema, ela reprimiu e a partir daquilo ela continua a vida. Então aí num certo momento o problema vai aparecer. Então é gerenciar as nossas emoções, o que que eu vou fazer? Eu senti medo, eu tenho que dar um destino para ele. É o destino que faz com que eu gerencie as minhas emoções. E sentir medo, então esse medo ele é para fuga ou esse medo é para que eu possa fazer algo com relação àquilo? É isso que faz com que a pessoa ela consiga gerenciar suas próprias emoções. Caramba, muito legal. Porque, eu mesmo, igual eu falei pra você, eu tenho um pouco de bloqueio de falar em plateia, com pessoas, e eu não consigo lembrar qual foi o bloqueio o que que aconteceu que chegou a esse ponto, né. Provavelmente teve alguma exposição ali que eu encobri aquilo e não consigo lembrar hoje, né. Sim, com E certeza. e tem técnicas pra fazer a gente Tem, lembrar? sim, com certeza. Na verdade, assim, o que que a terapia ela faz? Explicando um pouquinho, né, para quem não entende ou nunca fez terapia, né. A terapia é uma forma de você acessar esse conteúdo. Por que que as pessoas não entendem o que é a terapia, e o quão importante é você acessar esse conteúdo, porque a partir do momento que você acessa, então a gente vai fazer perguntas, a gente vai entender a sua infância, a gente vai direcionar essas perguntas para que você consiga acessar. Quando você acessar, você vai entender e você vai ressignificar. Esse é a fórmula que faz com que as pessoas consigam superar traumas e problemas que elas tiveram, durante a vida. É Então ressignificar. o ressignificar, como funcionaria o ressignificar seria, eu voltar lá no acontecimento e eu vencer aquilo? Você entender, tipo, eu que nem eu tinha um problema de a exposição, eu não conseguia falar, então quando eu ia tentar me expressar, quando eu era nova, as pessoas tiravam sarro na classe, davam risada, só do tentar. Então eu não era uma pessoa que conseguia falar de forma clara, então, né, é muito insegura, então aí tem um problema, qual que era? Segurança. Então eu tive que trabalhar essa insegurança, então você vai vendo, você vai identificando outros problemas. Então qual que era? Era medo? Não, o medo é só a ponta do iceberg. O problema estava na minha insegurança sobre a aceitação. Então eu queria agradar as pessoas, então muitas vezes eu fazia algo simplesmente para agradar. E aí o que que acontece quando você faz para agradar? Muitas vezes você não consegue ser você mesma. E aí vinha a ridicularização, vinha a tiração de sarro, né, coisas de escola. Então quando eu comecei a trabalhar a questão da insegurança, automaticamente o medo foi embora. Porque eu automaticamente firmei, né, quem eu era, né, a gente estava falando sobre identidade, quem eu era, né, então eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso ser quem as pessoas querem que eu seja, vou ser eu mesma. Então e foi gradativo, né, não foi: foi a primeira apresentação, foi maravilhoso, a voz saiu trêmula, suador, tudo, mas é
progresso. Então, aos poucos, eu fui me expondo. É não desistir, né, Não desistir. ser insistente naquilo, porque o primeiro sempre vai ser ali, você vai gaguejar, vai esquecer, vai travar. Exatamente, você está em construção. Eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nós estamos em construção. Nós estamos formando aquela pessoa que a gente gostaria de ser. E ao longo dos anos você vai cada vez, né, buscando algo melhor. Essa seria a nossa grande motivação, né, não ser a mesma pessoa que a gente foi ontem, né, buscar ser sempre melhor do que a gente já foi. Então a versão do Eric há 10 anos atrás não é a mesma do Eric que é hoje, com certeza. Né, então se você parar para olhar, nós estamos em constante evolução. Então cada bloquinho que eu coloco e construo a minha história, ela faz parte daquele momento que eu estou vivendo. E que eu sou protagonista dessa história. Porque isso que faz com que as pessoas consigam assumir o controle. E eu costumo dizer, né, até no aulão que eu dei, eu falei sobre ser protagonista, né, das nossas emoções. E aí como que eu sou protagonista da minha emoção? Quando eu sento no banco do motorista e eu dirijo para onde eu quero ir. Se eu estou do lado no passageiro, conduzida pelas minhas emoções, pelos desejos dos outros, pela opinião alheia, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu não estou sentada no banco do motorista. Então, o motorista que senta é aquele que sabe onde ele quer ir. Então, eu peguei o meu carro hoje, eu direcionei e eu vim para cá. Eu sentei e eu me direcionei e eu cheguei até o destino que eu desejei. É isso que a gente tem que fazer, sentar no banco do motorista e dirigir a minha própria vida. Legal. E isso falta para as pessoas, Eric, e isso acho que é um dos grandes motivos. Ser protagonista da sua própria vida. E eu acredito que, diversos problemas, a própria pessoa ela não consegue identificar, às vezes precisa de um terceiro de fora, se colocar de Exatamente, fora para enxergar, né. Eu exatamente. falo pra a gente tem, uma colega da Rai, ela sempre muda de emprego. E eu falei: "Rai, tem algum problema?" Ela sempre pontua: "Teve um problema tal, tal, tal. Tem algum problema aí", eu falei pra Rai. E aí a gente viu que ela tem uma aversão a figuras de autoridade. Aí eu falei: "Nossa, mas por que será?" Aí isso acontece porque talvez ela teve um problema com o pai, talvez, ou com algo do tipo, está relacionado ao que ela vivenciou lá atrás, né, Sim. que foi gerando isso. Então eu acredito que como faz pra pessoa se enxergar? "Será que eu tenho isso? Será que eu tenho esse problema?" É muito de alguém alertando ela ou ela consegue Não, então, identificar isso? primeira coisa é a consciência, né, de querer ser uma pessoa melhor, uma versão Entendi. melhor. Então, assim, sair da inércia, sair do papel de vitimismo, né, que muitas vezes a gente se coloca: "Ai, minha vida é assim mesmo, já deu o que tinha pra dar, já tô velho", e a pessoa se coloca nessa posição de que tá bom. Então sair do papel de vitimismo e buscar autoconhecimento, né. Então uma das coisas é a terapia, mas outra é você ter um amigo que você possa conversar, né, uma pessoa que você possa, expor aquilo que você consegue dialogar com alguém que consegue olhar como vocês fizeram e ver, né, e te dar algumas dicas e acender uma luz que fala: "Ó, realmente isso é algo que eu preciso mudar". Sabe crítica, Uhum. que é construtiva, né, no mercado corporativo a gente fala, né, crítica construtiva, eh, que é aquela coisa que a pessoa vai te direcionar, tipo, eu tô te Te dá mostrando um feedback ali, vai dar que um exatamente, que aquilo ali não tá legal, você pode melhorar. É isso. E a pessoa querer. Sempre quando a pessoa sai desse papel de vitimismo e quer algo, de se conhecer, buscar melhorar, entendeu? Então assim, as pessoas hoje em dia, se não saírem desse papel, não vão conseguir. Não vão conseguir olhar e ver o que eu posso mudar, né. Então se aceitar como você é, sim, né, porque tem muita pessoas que falam: sim. "Ah, mas eu não tenho", não, você tem que se aceitar como você é hoje, mas procurando ser melhor amanhã. Buscando ser melhor amanhã. Algumas pessoas falam: "Ai, Ju, eu queria mudar de carreira, eu queria ganhar mais, queria ter uma perspectiva melhor". O que você está fazendo hoje para ser melhor amanhã, né? Você está fazendo alguma coisa, você foi atrás de um curso, você foi atrás de uma especialização, você quer crescer nesse ramo, você quer crescer em outro, você quer ter um negócio, o que você a pessoa nem sabe. E aí fica difícil, porque assim, Eric, como que você vai mirar para algo que você não sabe? Nem você não sabe. Né, então assim, o que muitas pessoas hoje em dia buscam, né, que aí até um pouco do papel do coaching, né, o coaching ele tá um pouco batido, né, mas é direcionamento.
Uhum. É direcionar para aquilo que você quer, entender quais são as suas, fortalezas, quais são as suas fraquezas, quais são as suas metas, onde você quer chegar e te direcionar. E aí vai aparecer o que que eu tenho que melhorar, o que que é fraqueza hoje para mim, que me faz não conseguir avançar e faz com que você hoje não atinja os seus objetivos. Porque a gente tem limitações. Uhum. Então muitas vezes eu vou precisar estudar, eu vou precisar ter conhecimento para ser um ter um próprio negócio, né. Hoje eu sou funcionário, então assim, o que que eu preciso para ser, dono de um próprio negócio? Não é assim, né, do nada, por que que as pessoas quebram? Porque elas não se estruturam, né, elas não É, buscam conhecimento, não buscam sim. know-how, né, não tem muitas vezes, experiência. Sim, é o que você falou. Às vezes a pessoa quer: "Ah, eu quero ganhar 10.000 por mês", mas o que que você vai fazer pra ganhar 10.000 por mês? "Ah, Exato, não sei", e não procura, né. exatamente. Porque você vai ganhar conforme um problema que você resolve. Sim, Se você resolve um problema que é ficar no balcão fazendo um atendimento, é um problema de uma empresa, e eles pagam tal valor pra isso. sim, Aí tem outro problema, o problema de vender. Vendas é o coração de uma empresa, entende? Então, a empresa vai pagar mais para quem resolver esse problema aqui que é isso, vendas, entende? exatamente. A pessoa procura se aperfeiçoar. Então, acho que falta esse detalhamento que o coach faz esse É, treinamento também, é, né? Ele faz um treinamento de você colocar o caminho até chegar naquele exatamente, alvo, né? Não, exatamente. muito bom. E E aí nesse caso também, só complementando a questão que nós estamos falando de gerir as emoções, você precisa ter inteligência emocional, porque a vida ela não é uma linha, ela não é um linear, ela é feita de altos e baixos. e inteligência emocional é como a inteligência mesmo, ela se adquire. Sim. Então, a Você inteligência tem emocional, você você aprender a lidar com. você tem aptidões que você nasce com elas. Uhum, Então, assim, são dons que Deus te dá. Então todo mundo tem talentos, mas alguns você pode adquirir. Não vai ser, talvez tão fácil e você não tenha tanta habilidade, mas todos nós podemos ter habilidade, como eu disse. Eu não era exímia em falar em público, eu não tinha hoje ninguém fala que eu tive esse problema. Por quê? Porque foi algo que foi treinado, foi algo que foi lapidado, foi algo que eu busquei. Então hoje para mim isso eu faço com excelência, né. E tem outro ponto também, né, fazer com excelência, fazer o seu melhor. Né, tudo que você fizer com o seu melhor, com certeza você vai ter resultados positivos. Então, alinhado com a sua inteligência emocional, que é a inteligência emocional que eu disse, né, você buscar ter controle das suas emoções, se conhecer, conhecer as emoções e você nomear e dar destino. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é, por exemplo, xingada no trânsito, se ela não tiver inteligência emocional, não tiver gestão das suas emoções, o que que ela vai fazer? Ela vai xingar de volta. Ela pode arrumar uma briga, ela pode, né, ter uma série de consequências desastrosas. Mas, se ela tiver, né, primeiro domínio próprio, né, uhum. que aí ela vai ter o domínio próprio vem da onde? Da sua ele tá gerenciando suas emoções, ele tem inteligência emocional. Que as pessoas muitas vezes falam, né, como ter domínio próprio? Você tem que se conhecer, você tem que gerenciar suas emoções, você tem que ter inteligência emocional. Porque quando acontecer, eu vou saber o que que eu vou fazer com aquilo. Vale a pena xingar ele de volta? Não. Eu vou me estressar? Eu vou deixar que aquela pessoa despeje o lixo dela em mim? Não. Então como que eu vou reagir? E aí você vai saber como direcionar. E aí você vai deixar de viver muita coisa que hoje em dia as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas, Uhum, porque elas não sabem gerenciar. sim, Então esse é um passo importantíssimo. legal. E hoje a gente ainda vê, a segurança em até algumas pessoas de sucesso, por quê? Porque, né, o que que acontece, né, as pessoas, não é porque ela eu até falo, né, a grama do vizinho nunca é mais verde que a nossa, parece que é, mas, todo mundo tem um ponto fraco e às vezes as pessoas acham que porque aparenta, uma grande realização, né, uma empresa bem-sucedida, que a pessoa não tem problema, que ela não se sabota. Né, ela não tem pensamentos que geram nela. Então assim, o que que a gente vê? Que muitas pessoas que estão até posicionadas em alto escalão, estão adoecendo. Por quê? Porque muitas vezes ela tem aptidão para estar ali, porque ela conhece, ela é conhecedora, ela tem uma inteligência, mas a parte dela emocional está totalmente fragilizada. Então assim, o que que nós precisamos? Todos os dias a gente precisa acessar as nossas emoções.
A gente precisa dar nome, a gente precisa, sabe aquela coisa que a gente fala assim: "Olha, no final do dia faz um balanço de como foi seu dia", que a gente acaba não Uhum. fazendo, né. Mas é exatamente isso, É dar olhar nome aos bois, né, eles falam. exatamente. Quando eu nomeio, quando eu entendo o que está acontecendo comigo, né, e as emoções, não verbalizadas, né, então a terapia também faz muito isso, né, quando você verbaliza, você está colocando para fora e você mesmo está se escutando, né. Então por que que então é importante falar? Porque você está se escutando, então eu começo a escutar, você vê a gente num papo aqui, muita gente também vai se identificar com isso, que vai começar a lembrar de coisas. Por quê? Porque você está se ouvindo, você está falando sobre aquele assunto, e aquilo vai despertar em você, nós temos memórias, Uhum. conscientes e Então, inconscientes. se eu passar por um problema, se eu passar por alguma coisa que afetou o meu emocional, e eu reprimir aquilo, silenciar, não falar nada, não comentar com um amigo, não comentar com alguém, não falar, eu vou gerar um problema pra Sim, mim psicologicamente. sim. Ou psicológico ou físico, né. Porque as maiorias das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas. São doenças, por exemplo, estômago. A pessoa fala: "Ah, eu tenho um problema no estômago", eu falo: não digere as emoções". E aí o que que acontece? O seu corpo, ele solta substâncias. Então você pensa só como faz sentido, né, as pessoas não param pra pensar. Você tem um problema, você não consegue digerir ele, você não consegue lidar com aquele problema. E aí você tenta digerir ele, o seu corpo ele tá liberando aquele suco gástrico, porque ele vai te consumindo. E você não consegue elaborar, e você não consegue dar nomes, você não consegue, dar um destino para aquilo. E aí você vai liberando suco gástrico, porque o seu corpo ele tá funcionando, a sua mente que manda no nosso corpo, né. A gente fala tanto das outras, eh eh, da medicina, né, do que você vai no médico do coração, o médico Do estômago, do do estômago, enfim, né, cada um com a sua especialidade. E a mente, quem que cuida? Quem que vai e fala: "Eu preciso cuidar da minha mente", só quando ela realmente tá, né, hoje em dia mais difundido, mas só quando você realmente tá muito mal. Mas tudo começa onde? Na mente. Tudo começa a partir do seu pensamento. Tanto que, os cientistas dizem que nosso cérebro é 5% estudado só. caramba, É muito pouco. Pra você ver a complexidade que é o nosso cérebro. caramba. Eu falo, eu tenho alguns amigos empresários, só conheceu o que é terapia, o que é psicologia quando teve um burnout. Quando ele chegou lá, aí ele foi descobrir o quão era importante fazer uma terapia. Então, acredito que em tudo, né, até na saúde, quando Sim. a pessoa chega lá no limite, ela fala: "Pô, realmente é bom comer tais minerais, fazer Só atividade física", exatamente. só quando acontece um problema que a É, pessoa volta lá atrás, né. volta. Eu acho que esse é o erro. É, tá sempre correndo atrás do prejuízo, né, eu costumo Uhum, dizer, né, você, não tem aquela questão de ser proativo e buscar como eu disse, né, hoje em dia ainda tá menos, mas uhum. quando eu comecei há 18 anos atrás fazer faculdade, psicologia era pra quem estava louco, né, tinha essa frase, não sei se você Caramba. é, "Ah, a pessoa tá louca, então ela vai precisa de psicólogo". Uhum. Então, assim, os mais velhos têm a mesma ideia ainda, né, então, assim, eu tenho tias que falam, né, de: "Ah, não, não precisa fazer terapia". Mas por quê? Porque não entendeu a importância, né, de você tratar algo que governa todo o nosso corpo, né, como a gente falou, né, nós somos tríade, né, corpo, alma e espírito. Então se a gente não tratar a nossa alma, o nosso corpo vai adoecer e o nosso espírito vai padecer, né, então o quão importante é a gente dar visibilidade, nós estamos agora no mês do Outubro Rosa, mas o mês passado foi amarelo no Setembro Amarelo. Né, que é a conscientização do suicídio, mas, que engloba toda a parte psicológica, né, psiquiátrica, o quanto as pessoas estão adoecidas, o quanto as pessoas estão precisando, né, veja pelo Instagram, né, o quanto você de repente começa, ver postagem de pessoas que começam a relatar problemas gravíssimos, né. Então assim, por quê? Porque não consegue, né, ter um apoio, uma canalização para ajuda, né. E hoje, tem um lado bom e tem um lado ruim disso, que eu vejo muitas pessoas novas, acho que acredito a partir dos 15 anos ali hoje até os 22, a geração de hoje tem esse problema que é, se comparar,
ainda mais com a rede social, ela se compara demais e vai causando alguma coisa nela. Ela tá com 19 anos e acompanha uma menina que com 19 anos tá casado com um apartamento com 3 filhos, e ela fala: "Meu, eu não tenho nada disso", e aí cria aquilo e isso não avança nela, ela trava mais, ela fica mais bloqueada. O Como solucionar essa questão da comparação? Então, a solução é bem simples. Aquilo que te faz mal, se tá te fazendo mal, se aquela comparação você não tá sabendo lidar, deixa de seguir. Deixa de ver aquilo. Porque aquilo que você não vê, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, assim, o que eu não consigo lidar, eu não tenho que, me expor, né. Então, assim, primeira coisa é o que é tóxico, aquilo que não te faz bem, você precisa tirar da sua vida, assim como tudo, né. Então, se aquilo não te faz bem, aquilo não te traz não te impulsiona, né, então isso também acontece, por exemplo, você, começa a fazer trabalho na internet, como é o meu caso. Aí você começa a ver pessoas que já estão lá, muito lá na frente, que já têm um know-how, que já conquistaram, aí você começa a se comparar. Dá pra comparar, Eric? Não dá, porque eu comecei agora a mexer no Instagram, e aquela pessoa já tá lá, sei lá, 5 anos. E aquilo vai me fazer mal, porque daí em vez de eu me comparar com relação àquilo que eu sou hoje, o que eu tenho, o que eu posso oferecer, eu me comparo, a minha régua sobe. E aí, em vez de eu fazer algo, eu paraliso. Então a comparação ela nunca é boa. E eu costumo dizer isso para os meus filhos: se compare com você mesmo, seja melhor que você, nunca melhor que o outro. Porque se você conseguir ser melhor que você, você vai estar sempre crescendo. Sempre em evolução. Não é ser melhor que o outro que você vai conseguir conquistar grandes coisas, é sendo melhor que você. E isso eu costumo dizer que ele é uma base sólida, que aí você consegue construir e dificilmente alguém consegue derrubar. Quando vê uma crítica, quando vê algo que vai, te desestimular, você já tem algo muito forte estabelecido. "Não, eu sei quem eu sou, eu sei da onde eu vim, eu sei o que eu já construí, eu sei para onde eu estou indo". Então você vê que são camadas que você vai construindo em cima daquilo que você é, e não do que o outro espera. Eu acho que isso liga até no próximo ponto que eu marquei aqui, que é Hum. a questão da síndrome do impostor, né. Sim. E o que seria a síndrome do impostor? Que hoje muito se fala, o que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é exatamente isso, é você querer ser algo que você não é. É querer parecer algo, sabe aquela coisa bonita que a gente vê no Instagram? Uhum. Que você fala: "Nossa, olha a vida dessa pessoa realmente maravilhosa", e acha que ela é perfeita. Não, ela tá se autossabotando, porque assim, lógico que ninguém vai ficar mostrando na internet, né, os problemas que vivem, mas você achar que você só tem uma vida perfeita e que as pessoas só vivem uma vida perfeita, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. E é por isso que as pessoas acabam adoecendo. A síndrome do impostor, ela se adequa também àquela pessoa que ela é boa, é um bom profissional, ela faz um trabalho bem, mas ela não acha que ela faz. Ela tem aquele, acho que entra mais pra um complexo de inferioridade, Tem isso também. é uma síndrome do impostor? O que que é? Que a pessoa, ela é, mas ela não sente que é. É que na verdade, assim, a autoestima dela é muito baixa, então assim, ela pode até entregar, as pessoas elogiam, e ela não se vê daquela forma, né. Então assim, como que eu me vejo? Ah, eu sempre me vejo abaixo. Eu tô entregando, eu tô fazendo, eu tô realizando, mas eu tenho uma vozinha lá dentro que fala: "Não, você não fez, você não é capaz, isso que você tá fazendo não é tão bom". É algo que tá interno, né, da pessoa, é uma pessoa que não tem uma identidade formada. Ela não acredita que ela é capaz. E por que que isso vem? Da infância. Em algum momento Toda identidade, a base é a infância? toda, nós pisamos no solo que nós fomos, quando criança, Então toda identidade precisa ser reconstruída, ressignificada? ressignificada. E por isso que a gente sempre vai buscar: "Ah, como você era quando você era criança?", né, como era com seus pais, né, qual foi a como que eu posso dizer, os núcleo familiar, né, porque muitas vezes, tem tanta coisa ali, né, que a pessoa ela vai vivendo e sobrevivendo, na verdade. Então, assim, ela nunca foi elogiada, então uma pessoa que se autossabota, ela nunca foi elogiada, ela nunca foi uma pessoa que foi impulsionada. Então, assim, ela pode até ser muito boa, mas ela mesma não acredita, né. Então isso vem da onde? Sempre vai vir da infância, sempre vai vir daquilo que nós fomos durante a nossa infância, que foi onde a gente se construiu, né. Quando eu falo, né,
A infância é o momento da gente conseguir, eh, sermos totalmente, construídos, que eu falo, né, uma das coisas que me fez inclusive ficar em casa foi por conta disso. Meu filho de 9 anos de agora, né, que tem tá 9 anos, até 7 anos é onde você forma tudo o que você quer dentro dessa criança, Caramba, caráter, conceitos, ele acredita 100% em você. Tudo que eu falei pra ele até os 7 anos, essa criança vai absorver de forma genuína, porque eu sou a única pessoa, né, eu e meu marido, né, no caso os pais, são os únicos que ele vai acreditar 100%. A partir dos 7 ele começa a ter, opiniões de outras pessoas começam a entrar, na vida dele. se num cenário a gente tem, uma mãe que talvez não tenha uma boa autoestima, tem alguns problemas emocionais, eh, e ela tem uma filha, vai refletir na filha? Com certeza. Entendi. Porque eu até uma vez publiquei um vídeo, né, que as gerações vão sendo passadas, né. Então, assim, quem eu fui, aí eu acabo reproduzindo na minha tipo, a minha avó reproduziu na minha mãe, a minha mãe vai reproduzir em mim. Aí o que que acontece? Veio na minha geração. Eu tenho essa consciência hoje, eu tenho essa eu busquei me conhecer, busquei trazer as minhas fragilidades, minhas fraquezas, aquilo que eu precisava melhorar, aquilo que não era bom. Olhei para o meu passado, olhei para minha família e hoje eu busco fazer diferente, para que eu possa quebrar. Então, né, muitas coisas a gente até fala sobre, ciclos de: "Ai, na minha família sempre foi assim". E aí as pessoas aceitam. Daí chega numa alguém e a pessoa fala: "Não, aqui não, aqui a gente sempre foi pobre". Aí chega uma pessoa e fala: "Não, aqui não, eu vou estudar, eu vou ser formado, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou progredir". Ele quebra um ciclo, né. Então assim, é muito nós somos o que nós vivemos. Você pode continuar da mesma forma? Não, né, você não isso entra no vitimismo. Eu posso ser diferente, a partir do momento que eu tiver consciência e quiser mudar, né. Então assim, esse é o ponto, todo mundo tem a oportunidade de transformar a sua própria vida e alcançar coisas inimagináveis. Eu falo, né, o ser humano, ele tem um potencial tão grande dentro dele, que ele não imagina. E a gente expressa a forma que a gente consegue mais expressar o nosso potencial é quando a gente está na dificuldade. Por que que o ser humano cresce na dificuldade? Porque é onde ele mais precisa buscar recursos. Porque quando você tá bem, você só leva o barco, né. Mas quando você não tá, quando você precisa se mover, você vai buscar recursos internos, você tem esse recurso, só que você não conhece. E por que que as pessoas falam: "Nossa, olha, a pessoa conseguiu dar a volta por cima", porque ela usou de um recurso que nem ela mesma sabia, mas por quê? Porque ela acessou, ela buscou acessar. Então tá tudo relacionado com aquilo que eu faço. Eric, eu não posso ser vítima do o que aconteceu com a minha família. Eu não posso culpar meus pais por aquilo que aconteceu na minha família, porque eles deram aquilo que eles podiam, né. Então aí entra um pouquinho também da questão do perdão, que muitas pessoas estão presas: "Ai, porque você não sabe o que aconteceu na minha vida, porque você não sabe como foi minha família, meus pais". Não sei, mas você pode escrever um novo capítulo. Todo mundo pode escrever um novo capítulo. Você pode entender, você pode liberar perdão, você pode se perdoar e você pode seguir, buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar. Todos os dias nós temos a oportunidade. Deus nos dá todos os dias, né. Se você acordou é porque Ele te deu mais uma oportunidade. O que você está fazendo com ela? Porque o tempo não volta, né, então não adianta a gente depois lá na frente falar: "Ah, eu não fiz, queria ser médico", por exemplo. Mas não fui atrás. Não adianta, a gente tem o hoje, né, o passado a gente pode fazer o quê? A gente pode acessar e fazer algo com aquilo novo. Uma terapia, a pessoa ela tem diversos problemas que a gente citou aqui. Ela tem baixa autoestima, ela não é confiante, ela não tem a identidade dela clara, ela provavelmente já teve contato com a psicologia, mas ela tem uma percepção, que eu já vi pessoas falando: "Ah, eu vou lá e só fico falando, não resolve". Uma terapia, ela é personalizada? De cada um tem um ponto? É que assim, Eric, o que que acontece, né, isso é um ponto bem interessante, eu falo, né, assim como existem muitos médicos por aí, existem muitos psicólogos por aí, então vai ter médico muito bom
e vai ter médicos que não são tão bons. E às vezes também tem a questão: "Ah, eu tenho uma afinidade muito grande com fulano e indico ele", aí você vai lá, você não gosta. Então tem isso também, às vezes a pessoa ela tá fazendo terapia com uma pessoa que ela não bateu afinidade, não é uma pessoa que talvez vá atender ela da melhor forma possível. Ela não pode generalizar. Exatamente, Ah, a psicologia não resolve. Não, ela exatamente. teve É uma experiência que talvez não foi tão boa, mas, assim como o médico, se você não consegue resolver, você não vai em outro. sim. Então assim, tem que bater, sabe, bater a questão da forma com que o terapeuta, porque existem abordagens dentro da psicologia, que ela vai lidar com aquilo, mas assim, toda, eh, terapia tem que ter resultado. Se não tá tendo resultado, a gente tem que investigar. Uma pode ser essa questão realmente de não ter afinidade com o profissional, outra pode ser que o profissional talvez não tenha capacidade para atender o seu caso, porque realmente tem casos que são mais complexos, né. E para você deslanchar, né, você precisa ter experiência, precisa ter bagagem, né. Então muitas vezes tem vários fatores que fizeram com que não contribuíssem. Mas o que eu digo, sempre vai ter os 2 lados, tem o lado do profissional e o lado da pessoa. Também se a pessoa for lá e ficar escutando direcionamentos e não fizer nada com aquilo, o profissional não tem a capacidade de sentar no banco, que eu falei lá atrás, do motorista e dirigir por você. Então eu já vou pedir uma coisa pra você. Vamos colocar aqui um cenário de uma mulher, um cenário uma mulher que tem diversos problemas emocionais, não tem uma boa autoestima, ela não tem clareza da identidade dela, talvez ela parou até no tempo de se cuidar, de querer ver o bem do próximo, mas não o dela. Ela tem uma percepção, errada sobre a psicologia. Eu queria que você, para essa câmera, mandasse uma mensagem para essa mulher, explicasse para ela e convidasse ela para conhecer o que é realmente uma terapia de verdade. Bom, primeira coisa que eu falaria para essa mulher, né, é para que ela se dê uma nova chance. Nós estamos nesse mundo de passagem, eu costumo dizer isso, e a gente tem um tempo determinado. Então, faça desse tempo a melhor que você pode, né? Hoje, talvez você não tenha todos os recursos daquilo que você gostaria, mas a terapia ela está disponível para que você realmente acesse esse conteúdo. Você não é essa pessoa que você se tornou. Você tem uma versão tão linda dentro de você que você talvez ainda não descobriu, para que você possa, com certeza, atingir e concretizar sonhos e desejos e a terapia ela vai te ajudar, porque existem caminhos facilitadores que vão te direcionar para aquilo que você precisa hoje, né, e é um passo de cada vez. E de mão dadas, né, juntamente com a terapeuta, né, você vai trilhando esse caminho para que você consiga, aos poucos, enxergar que você tem um destino, um propósito para ser cumprido aqui nessa terra. Então fazer terapia te leva para esse destino, te leva para você se descobrir como você nunca antes conseguiu se ver. Maravilha. Então, se você está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal, já comenta aqui as suas dúvidas, se você tiver perguntas, que eu vou fazer com que essas perguntas cheguem até a Ju. Ju, o papo está muito bom e eu vou pro último tópico aqui para a gente encerrar, que é sobre a autocompaixão e a autoaceitação. Como desenvolver isso? Esse é um ponto bem importante, porque assim, né, a gente até abordou isso um pouquinho lá, né, mas o que que seria? A autocompaixão é o antídoto do autojulgamento. Então, é aprender a se tratar como você gostaria de ser tratado. Muitas vezes a gente trata melhor o nosso amigo do que a nós mesmos. E um dia eu fiz essa reflexão num grupo, né, que a gente tem um grupo do WhatsApp, onde a gente fala sobre assuntos, né, discute ali entre as pessoas que estão nesse grupo, que chama as 4 estações das emoções. E aí eu postei algo assim, como você, você sempre trata melhor o outro e como você se trata? Aí as pessoas começaram a refletir: "Nossa, Ju, eu trato muito melhor os outros do que a mim mesma. Eu tenho mais paciência com os outros, eu olho as pessoas com mais amor". Então a autocompaixão é você ter essa mesmo olhar que você tem para o outro para si mesmo. É se entender, é como eu falei né, que a gente estava falando sobre o sabotador, que ele não se vê daquela forma. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não acha que ela é merecedora de ter, né, a autocompaixão. Mas a gente precisa aceitar que muitas coisas na nossa vida já foram. Então eu preciso me amar como eu sou hoje, né. Muitas coisas a gente não aceita, então a gente acaba,
revolta, enfim, né, uma série de problemas que fazem com que a gente não consiga se amar, né. E aí a autoaceitação é reconhecer como um processo em andamento, aceitando tanto as forças quanto as fraquezas. A gente também falou bastante sobre isso hoje. Reconhecer que nós temos fraquezas e nós temos pontos fortes. Então, assim, o que que eu vou dar foco? Para aquilo que eu tenho de bom. Então a gente trabalha muito isso também na terapia, né. Uhum. Enaltecer aquilo que eu tenho de bom, usar mais aquilo que eu tenho de bom, para que as fraquezas elas sejam cada vez menores. E a gente faz ao contrário, a gente sempre exalta as nossas fraquezas, a gente enaltece as nossas fraquezas, a gente fala: "Ah, eu não sou organizado, eu sou uma pessoa que não consigo terminar nada que eu começo", né. Eu sempre falo muito sobre aquilo que eu não que eu tenho de fraqueza. E o que eu tenho de bom? Eu falo. Não como forma de ser soberbo ou, né, de querer me exaltar, mas: "Ah, eu sou muito boa em escrever, nossa, eu adoro escrever, eu tenho uma facilidade para escrever, eu faço resumo", eu, né, eu falo sobre isso, eu falo sobre aquilo coisas que eu sei fazer muito bem, que isso vai fazer o quê? Com que eu use mais daquilo que eu tenho de força. Então essa autoaceitação tá ligado a isso. Então ser mais resiliente emocional, ter menos ansiedade, menos culpa, faz com que eu me autoaceite, né. Ah, ter menos ansiedade, eh, qual é o ponto que deixa uma pessoa muito ansiosa? Porque todo mundo tem ansiedade, Sim, ansiedade é normal. sim, é normal. Agora como a gente lida com aquilo, pode gerar uma crise, pode ser excessivo, pode nos prejudicar, né. Então, como lidar com a ansiedade em Viver excesso? viver o presente. Porque a ansiedade é aquela que te acelera para o futuro ou você fica remoendo o passado. A ansiedade ela vem de você não conseguir viver o presente. Eu posso fazer alguma coisa com o meu futuro? Eu posso né, querer estar lá no meu futuro? Não consigo. Eu posso planejar, eu posso querer traçar metas, mas eu tenho que viver o meu presente para chegar no futuro. Eu posso voltar no meu passado? Não. Então tudo isso me tira do presente, do hoje. Então faz eu vou sempre ficar, né, buscando ou uma solução para o futuro, né, tipo eu tenho um problema, eu quero solucionar esse problema, então eu fico pensando, ruminando, ou eu fico pensando algo que aconteceu lá no passado. Então, é uma dica que eu dou, assim, de forma bem ampla, né, sobre esse assunto que é bem complexo, é viva o seu presente. Eu não tô conseguindo, Juliana, existem técnicas para você sair do estado de ansiedade, toma uma água, respira, muitas vezes a gente não tá conseguindo oxigenar nosso próprio cérebro. Né, se você parar para pensar, uma das coisas que faz com que o ser humano ele tenha, aceleração do batimento cardíaco, ele não tá respirando direito. A pessoa tá tão ela vai se enchendo daquele problema, aquela angústia, aquela, né, aquela coisa que ela não consegue controlar e a pessoa não tá oxigenando o próprio cérebro. São coisas simples, né, sai do lugar, vai para um lugar, faz alguma coisa que você gosta. Viva o presente. Viva aquilo que você tem hoje. Não na passividade e nem no vitimismo, mas viva o que você tem hoje, como você pode fazer hoje. Legal. Não, maravilha. Ju, foi um excelente bate-papo aqui. Eu tenho certeza que terão outros temas. E eu queria que, para finalizar, você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Pode também falar como eles te encontram, aonde, se você quiser deixar suas redes sociais, mas manda um recado para esse público aí que está com diversas dúvidas sobre a terapia. Legal, foi, assim, um momento bem bacana, né, eu acho que quem, já assistiu ou vai assistir ainda vai, ter bastante insights, né, a gente costuma dizer que são insights, para poder aplicar isso na sua vida, né. Eu costumo dizer que, assim, a gente precisa ter, pontos que a gente faça algo com aquilo, essa mensagem chegue até você e que te desperte a fazer algo diferente. Então se você vê que você precisa de terapia, se você vê que é algo que você tem buscado e você não conseguia, encontrar qual que era, né, o ponto de partida, faça terapia, busque ajuda, né. Eu estou à disposição, eu faço atendimento hoje online, e eu estou na rede social no Instagram como Juliana_Capelli, 2 P's e 2 L's, meu sobrenome, psicóloga.
você me encontra lá, e lá a gente tem um grupo do WhatsApp que eu falei para vocês que a gente, diariamente a gente tem mensagens, tem desafios, tem ali um grupo aberto para que a gente possa conversar, mas, são oportunidades que você tem de estar inserido em algum lugar. Então se isso fez sentido para você, se esse papo mexeu com as suas emoções, porque esse foi o nosso grande intuito, nós estamos aqui falando hoje sobre cura, sobre transformação, sobre, dar eh, um novo início na sua vida, né, buscar algo que você possa fazer com o que você tem hoje. Então, me segue lá para saber mais sobre, né, como é o meu trabalho, e foi um prazer estar aqui, né, foi muito gostoso, foi muito leve, né, eu acho que esse é o ponto, né, ser leve, fazer as coisas de forma, né, com que a gente possa transmitir aquilo que nós temos de conhecimento, de forma que vá chegar, né, às pessoas que precisam. Com certeza. Então, eu agradeço pela audiência, por você estar aqui e já se inscreve, curte, comenta, manda esse vídeo para aquela amiga, aquele amigo que precisa ouvir isso e eu te espero no próximo episódio. Até mais.